Meu corte de cabelo valorizou minha testa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E na nossa aula de hoje vamos discutir um pouco acerca do ciclo de vida ou ciclo reprodutivo das briófitas. E vamos perceber a importância de compreender cada detalhe do ciclo e associar este aqui com aquele que vimos lá das algas para compreender de fato o grau de parentesco evolutivo entre algas e vegetais. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo porque vamos detalhar bem minuciosamente cada etapa do ciclo reprodutivo, do ciclo de vida das magníficas briófitas. Vimos nas nossas últimas aulas alguns termos que serão fundamentais para que você possa entender os ciclos de vida dos vegetais doravante. E, bom, eu sugiro que se você ainda não conseguiu compreender de fato esses 4 terminhos que eu vou falar agora, você volte algumas aulas lá para o conteúdo de algas e perceba melhor como eles são trabalhados, eles são abordados ao longo do ciclo de vida das algas e depois volte aqui para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Afinal de contas, é fundamental que você compreenda meramente o ciclo das algas para que possa também compreender o ciclo de vida das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. E você vai ver que cada ciclo que a gente vai estudando vai ganhando novas características, vai adquirindo algumas estruturas específicas daquele vegetal e, bom, vai mostrando de fato uma espécie de evolução gradativa desses grupos vegetais a partir exatamente de quem? Das algas. Então é fundamental que você saiba o que significa esporófito, gametófito, esporângio e o nosso gametângio. O que são esses 4 termos? Eu vou repassar rapidamente para que a gente possa seguir no estudo do ciclo das briófitas, beleza? Não esquece, eu não vou me delongar na explicação, mas é só para relembrar aí. Tófito refere-se a produtor, tá? Então o esporófito é o produtor de esporos, o gametófito é o produtor de gametas, ok? Beleza. E ângio significa urna, significa local de armazenamento. Portanto, o gametângio é o lugar onde eu armazeno os gametas e o esporângio é o lugar onde eu armazeno os esporos. Lembra disso, isso é muito, mas muito importante, beleza? Nós vimos que provavelmente existe um parentesco evolutivo entre as algas e os vegetais. E elencamos 4 grupos. Na nossa última aula, falamos um pouquinho acerca desse primeiro grupo, que é o das briófitas. Elas, briófitas, são representadas pelos musgos, pelas hepáticas e pelos antóceros. Esses 3 vegetais são tão simples, mas tão simples, que até citar as suas características se torna fácil. E vimos na nossa última aula algumas delas, como por exemplo a falta da vascularização nas briófitas. Afinal de contas, elas não possuem vasos condutores de seiva, ou seja, uma espécie de sistema de difusão de nutrientes e gases, como é o caso, por exemplo, no nosso próprio sistema circulatório. E na ausência desse sistema de vasos, automaticamente ela tem que adotar uma medida que faça com que os nutrientes sejam difundidos através do seu organismo. Visto isso, ela adota a abordagem da difusão, tá? A realização da difusão
é fundamental para esse tipo de vegetal, visto que passa os nutrientes célula a célula ao longo de todo o seu organismo. E aí vem uma questão muito importante. Por que esses vegetais não possuem uma estatura consideravelmente grande ou relativamente alta? Porque eles não possuem vasos condutores de seiva e, portanto, não têm a condição de distribuir os nutrientes de forma igualitária e dinâmica, rápida o suficiente para que ele possa crescer. Visto isso, são vegetais de pequeno porte. Então agora nós acabamos de revisitar algumas de suas características. E uma, ou melhor dizendo, três dessas características vão ser muito importantes aqui no nosso ciclo. Vocês viram comigo que esses vegetais não possuem o quê? Folhas, caule e raiz. Embora a gente tenha aprendido lá no fundamental que toda planta tem que ter caule, raiz e folha, bom, nem toda planta tem esses três elementos. Na verdade, as briófitas possuem rizóide no lugar da raiz, cauloide no lugar do caule e filóide ou filídeo no lugar da folha. E, bom, tendo em vista que eles apresentam essas três estruturas e elas compõem o que a gente chama de gametófito, eu posso dizer a vocês que no topo daquele gametófito, no topo de todas essas estruturas, existe uma região que irá produzir de fato o gameta e que irá armazená-lo também para que posteriormente haja reprodução sexuada. Mas isso aí a gente fala daqui a pouco. É importante salientar que esse vegetal, nessa forma de gametófito, é haploide, ou seja, apenas apresenta um conjunto cromossômico. Não possui dois conjuntos cromossômicos, ou seja, não foram derivados, os gametófitos não foram derivados de uma reprodução sexuada, não foram derivados de uma fecundação. E nessa perspectiva, a gente compreende que existe uma denominação muito interessante acerca desse grupo vegetal e também das pteridófitas. É uma denominação, vamos dizer assim, uma classificação mais usual, bem usada inclusive, você vai encontrar muitos registros dessa classificação que eu vou falar, mas não necessariamente ela é taxonômica, ou seja, ela não é oficial, mas é bem usual. E ao longo das décadas o pessoal foi usando cada vez mais e, bom, livros trazem isso, livros de ensino superior trazem esse termo, que é o termo criptógama. O que é um vegetal criptogâmico? O que é uma criptógama? É um vegetal que esconde o seu gameta, esconde a sua forma de reprodução, esconde de fato como se dá a formação de outro indivíduo. Afinal de contas, nós sabemos que as gimnospermas e as geospermas, que são vegetais mais evoluídos teoricamente, apresentam uma estrutura que permite a sua difusão no meio e crescimento, que é a semente. Essa semente não existe nas briófitas, bem como nas pteridófitas. Portanto, eu não tenho nenhuma estrutura reprodutiva, ou seja, uma estrutura derivada de uma reprodução, uma estrutura que vai dar origem a um novo indivíduo que seja visual para nós, seres humanos, nas briófitas e nas pteridófitas. Se ela... Veja, basta você pensar, se elas são tão pequenas, não chegam nem a 5 centímetros, imagina a forma de reprodução delas, o quão invisível aos nossos olhos é. Então, nessa perspectiva, visto que é invisível ao nosso olho, nós mencionamos que são criptógamas, ou seja, cripte vem de esconder e gamas justamente da forma de reprodução. Logo, eu escondo a forma de reprodução e tenho uma criptógama. Se eu apresento a forma de reprodução,
é uma fanerógama, tá? Então as nossas queridas briófitas são consideradas também criptógamas, beleza? Professor, quem mais é criptógama? Claro que as pteridófitas, mas gimnospermas e angiospermas serão ambas fanerógamas ou fanerogâmicas, beleza? A partir de agora nós vamos dar início à análise do ciclo. Mas antes de realizarmos essa análise mais acurada de cada etapa desse ciclo de vida, eu preciso estabelecer com vocês um checkpoint, um save point aqui. Ou seja, eu vou fazer a explicação do ciclo inteiro, mas desse ponto onde eu estou iniciando, desse ponto onde eu vou começar a nossa explicação, vocês deverão concluir também ela. Ou seja, a gente vai retornar para ela para justificar um fenômenozinho que muitas vezes é deixado de lado e, bom, na hora da explicação passa despercebido e a gente só aceita que funciona assim, ponto. E, bom, eu não quero que apenas aceitemos o conteúdo, mas sim, de fato, possamos compreender por que ele se dá dessa forma, tá? Percebam o seguinte, o gametófito, que é formado pelo rizoide, pelo filóide, pelos filóides e pelo caloide, é uma estrutura haploide. Percebem? Isso significa o quê? Significa que o gametófito possui apenas um conjunto cromossômico, tá? Então ele possui apenas um conjunto cromossômico. Mas percebam que o esporófito, que se forma acima do gametófito, é diploide. O esporófito é formado pela haste, que é justamente essa estrutura mais alongada, que apresenta na sua extremidade uma cápsula. E essa estrutura, como um todo, é o que? Diploide. Ou seja, apresenta dois conjuntos cromossômicos. Mas a gente sabe que um indivíduo, para apresentar dois conjuntos cromossômicos, tendo inicialmente apenas um, tem que realizar a fecundação para que isso ocorra. E aí, o ponto é, muitas vezes nós começamos o ciclo daqui, mas quando finalizamos o ciclo não explicamos o porquê do desenvolvimento da haste e da cápsula como sendo estruturas diploides, ou seja, com dois conjuntos cromossômicos. Mas apenas empurramos essa informação. Para que isso não ocorra, eu quero deixar desde já esse checkpoint aqui, para que possamos discutir todo o conteúdo, mas ao retornar para cá, que eu possa discutir também com vocês o porquê desse fenômeno ocorrer. Então, por que que o gametófito haploide dá origem a um esporófito diploide se, bom, aparentemente não houve uma fecundação? Ele autofecundou, professor? Não. Você vai entender agora. Vamos seguindo. Na ponta das hastes, como discutimos anteriormente, existe uma cápsula. Essa cápsula é a estrutura que vai armazenar o quê? Os esporos. Preste atenção. Se eu tenho o esporófito como sendo a haste e a cápsula está apresentando dentro de si, né, liberando aqui nessa parte do ciclo, os esporos. Esses esporos liberados estavam dentro da estrutura que nós chamamos de cápsula. Então a cápsula seria o esporângio, professor? Exactly. Exatamente, meu querido aluno, minha querida aluna. A cápsula é o nosso esporângio. Preste atenção. Se o esporófito é toda essa estrutura, então toda essa estrutura está envolvida no processo de produção do esporo. Beleza. E bom, esse esporo, por sua vez, é gerado e armazenado posteriormente na cápsula. Então ele é gerado por toda aquela estrutura do esporófito, mas é armazenado ali apenas dentro da cápsula. O que significa dizer que a cápsula é o meu esporângio. Então o esporângio das briófitas é a cápsula. Esse esporângio vai ter que
liberar os esporos. Quando? Quando muitas vezes ocorreu o período de chuvas, né, o período chuvoso, um período mais úmido, no qual esse vegetal poderá se favorecer das condições ambientais, né, da condição da passagem da água por ele, para conduzir não só os esporos, mas depois os gametas, como a gente vai ver mais para frente. Então o que vai acontecer? Os esporos vão ser liberados mediante a abertura da cápsula. Mas antes de realizar essa abertura, eu precisei produzi-los. E eu produzo esses esporos através da meiose, beleza? Então por isso que tem o termo meiose ali em cima. Porque no interior da cápsula, algumas células diploides presentes na cápsula vão começar a realizar a meiose para produzir os esporos. Esses esporos, como são provenientes de uma meiose, apresentam apenas um conjunto cromossômico. Opa! Começou a ficar interessante a nossa discussão. Percebam que, embora a haste, embora a cápsula sejam diploides, ou seja, tenham dois conjuntos cromossômicos, uma vez que elas realizam meioses para originar os esporos, esses serão o quê? Haploides. Beleza. Dando continuidade, esses esporos são liberados e começam a realizar mitoses. Beleza? Nesse ponto ele começa a realizar mitoses para formar a protonema. E a protonema é o que, pelo amor de Deus? Ela é haploide. Ela é exatamente a estrutura que vai se formando para dar origem a um novo vegetal. Imagine como se fosse o bebezinho da briófita, tá certo? Então, o esporo vai se desenvolvendo mediante mitoses, gerando novas células que darão origem ao protonema. E esse protonema será também haploide. Posteriormente, o protonema vai dar origem a um gametófito. Poxa, professor, igual ao daqui? Exatamente. Ele vai dar origem a um gametófito jovem, que também é haploide, bem como aquele lá de baixo. Então perceba que a fase do esporófito foi bem curta. A fase diploide desse indivíduo foi bem curta. A fase haploide é muito maior, porque ela já começou aqui, no esporo. E ela vai até aqui, no gametófito novamente. Então toda essa parte do ciclo é destinada apenas a uma fase gametofítica, ou seja, a uma fase relacionada ao gametófito. É uma fase haploide. E, portanto, dizemos que as briófitas apresentam gametófito dominante, tá? A fase gametofítica dominante, enquanto alguns outros vegetais vão apresentar a fase esporofítica dominante. Beleza? Tranquilo. Vamos seguir. Bom, uma vez que o gametófito jovem é formado, ele pode dar origem a um gametófito masculino, ou um gametófito feminino. Lembrando que ambos os gametófitos precisam passar pela germinação, que é nada mais nada menos que o cair no solo, fazer uso de seus nutrientes para garantir o que? As mitoses de crescimento, como eu disse anteriormente. Mitose é realizada para crescimento e regeneração tecidual. Nesse caso, meiose para reprodução e mitose para que a nossa plantinha possa crescer. E aí ela vai crescendo, 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 crescendo nos seus magníficos milímetros e centímetros, dando origem a um gametófito. Esse gametófito adulto, o desenvolvido, também será haploide, tanto masculino quanto feminino. E aí vem o ponto. Mediante novamente as chuvas, ocorrerá a liberação das células gaméticas. Veja, se é gametófito, preste bastante atenção. Se é gametófito, é um produtor de gametas. Onde é que eu armazeno os gametas produzidos pelo gametófito? No gametângio. Beleza. Mas aqui eu tenho um gametófito masculino e um gametófito feminino. Significa dizer que eu tenho um gametângio masculino e um gametângio feminino. O que nós chamamos de anterídeo é o gametângio masculino. E o que nós chamamos de arquegônio é o gametângio feminino. Perceberam?
anterídeo armazena o quê? Os gametas masculinos. O arquegônio armazena o quê? O gameta feminino. E assim como nós, indivíduos tão complexos e pertencentes a uma classe tão exclusiva, né, como é o caso dos seres humanos, que apresentam espermatozoide, ovócito como sendo suas células reprodutivas, bom, o anterídeo armazena os antezóides. E aí você já vai saber, já vai sacar que esses antezóides são, vamos dizer assim, os espermatozoides das briófitas, né? Então, eles serão também o que? Haploides, tá bom? E o arquegônio vai armazenar quem? A oosfera. Vixe, professor, que negócio difícil. Oosfera, ok? Oosfera. Então, antezóides são os gametas masculinos das briófitas. E a oosfera é o gameta feminino das briófitas. Posteriormente a gente vai mencionar antezóide e oosfera em outros vegetais, mas vamos nos ater apenas às briófitas nesse momento. Durante as chuvas, o anterídeo libera os antezóides, que são flagelados. Lembra do flagelo que existia no gameta lá das algas? Pronto, ele ainda existe nos antezóides. Então o gameta vai de encontro ao arquegônio do gametófito feminino. Eu acho que vocês estão pirando já com tantos termos, tantos nomes. Mas eu sugiro que você volte um pouquinho, se não estiver entendendo, mas não saia dessa aula sem compreender cada estrutura dessa, beleza? Então vamos lá. Os antezóides vão de encontro ao arquegônio. E ao chegar no arquegônio, eles entram por aqui, pela parte superior do arquegônio, e encontram a oosfera lá. E há exatamente o processo de quê? Fecundação, onde formará um zigoto. Opa, olha o zigoto aí. E o zigoto é o quê? Diploide, certo? O zigoto é diploide e fruto, né, proveniente exatamente da fecundação. O professor, mas veja, então nesse caso, o zigoto aqui vai formar um novo vegetal? Não necessariamente. Ele está contido onde? No arquegônio. De quem? Do gametófito feminino. Preste atenção. O zigoto formado diante da fecundação não vai ser liberado, tá? Ele vai ser armazenado. Lembre-se, esses indivíduos são o quê? Embriófitos, ou seja, eu armazeno o embrião. Nessa perspectiva, eu vou pegar o zigoto, eu vou armazenar e eu vou deixar ele se desenvolver. E esse desenvolvimento vai fazer com que ele dê origem ao esporófito, né? Posteriormente aqui, ó, o esporófito todinho, que vai estar onde? Em cima do gametófito. É o que, professor? Não estou entendendo. Preste atenção. O zigoto vai se reproduzir com mitoses, tá? Vão ocorrer várias mitoses. E essas mitoses vão fazer com que várias células idênticas, né, a do zigoto, vão se formando aqui, ó. Elas possam ser formadas aqui no interior de quem? Do arquegônio. E aí, a partir do arquegônio, essas células começam a se desenvolver e dão origem à haste e à cápsula, que são ambos o quê? Diploides. Proveniente de quem? Do zigoto, que também é uma célula o quê? Diploide. Por quê? Porque apresenta dois conjuntos cromossômicos, né? Provenientes, ó, exatamente do antezóide e da oosfera. Então eles vão pegar esses dois conjuntos cromossômicos, formar um indivíduo diploide que vai se originar no interior do arquegônio e dar origem também a um esporófito. Checkpoint. Voltamos daqui. Vamos lá. O que é o esporófito? O esporófito é o produto do desenvolvimento do zigoto. Presta atenção. O esporófito
o resultado, o produto do desenvolvimento do zigoto após a fecundação da oocera pelo antezoide e formação, de fato, do embrião dentro do arquegônio. Ele cresce dentro do gametófito para formar o esporófito e, consequentemente, concluir aí o ciclo. Então, por que o gametófito haploide dá origem ao esporófito diploide? Porque se ele deu origem ao esporófito diploide, significa que houve uma fecundação, tá? Então, não esqueçam disso. Isso é muito importante, mas muito importante. Pessoal, eu sei que são muitos termos, sei que são muitos nomes difíceis, mas eu tenho certeza também que vocês são feras demais e com certeza vão conseguir compreender isso aqui numa boa, tá? Se não conseguiu compreender, volta um pouquinho a aula, vai lá naquela aula de ciclo de vida das algas, para que tu compreenda bem direitinho do que eu estou falando, o porquê desses termos. E bom, eu tenho certeza que tu vai arrasar nas tuas provas, tenho certeza que tu vai arrasar no teu Enem, no teu vestibular, porque isso aqui tu vai tirar, ó, de letra, beleza? Fiquem com Deus, galera, um cheiro bem grande no coração e até mais, tá? Tchau, tchau.